Bom, pessoal, então esse conteúdo que eu vou gravar, ele foi lecionado na parte síncrona. Então foi a primeira aula que a gente teve sobre amplificador operacional. Como eu tive um problema na gravação do conteúdo, eu resolvi fazê-lo de forma a gravar essa parte. Então nessa aula em específico, eu vou tratar somente do amplificador inversor, aqui na configuração mais simples do AO, né? E a gente vai ver como determinar as características, né, do amplificador inversor e como determinar seu ganho estático, ou seja, a relação da saída com a entrada. Na segunda aula, que foi o que a gente teve recentemente, aí sim a gente tratou do amplificador não inversor e da resposta em frequência. Então nessa aula aqui eu vou ficar limitado ao amplificador inversor e aqui a gente vai ver basicamente suas principais características. Então, lembrando, o amplificador operacional, ele pode ser representado como um circuito, né? Nós vimos que ele é composto por vários e vários estágios, só que essencialmente ele é composto por uma entrada inversora, uma entrada não inversora e uma saída. Temos aqui, basicamente, qual que é a saída esperada nesse caso? Então, a gente tem um componente que tem duas entradas e uma saída. A saída, o que eu vou chamar aqui de V0, ela se constitui basicamente pela diferença do que a gente tem na entrada não inversora, vou chamar aqui de V2, o que está na entrada inversora de V1, e a saída vai ser o que está na entrada não inversora, que é o V2, menos o que está na entrada inversora, que é o V1, e multiplicado por um ganho que a gente chama de ganho em malha aberta do AO, o V open loop. Então isso é a saída do AO. É simplesmente a diferença do que está na entrada não inversora menos o que está na entrada inversora multiplicada por um ganho. Bom, nesse caso, a gente considera basicamente que o AO é uma característica que a gente vai tratar basicamente ao longo de todo o curso. Esse ganho em malha aberta do AO é um valor muito grande. Ele está em torno de 100 mil, por exemplo, na maioria dos AOs. Em termos práticos, a gente pode entender que esse ganho ele tende a ser infinito. Então, para simplificar, a gente pode ter como um ganho muito alto ou tendendo ao infinito. E o que significa um ganho infinito? Ou o que ele vai representar? Ora, se o AO, a sua saída é a diferença das entradas vezes esse ganho, qualquer diferença entre V2 e V1 vai tender a tornar o AO saturado. Lembrando que a gente alimenta o AO, a sua alimentação, a positiva e negativa, vamos tratar com valores tradicionais, né? A gente alimenta ele com mais 15 ou menos 15. Ou seja, a saída fica limitada a mais ou menos 15. Não tem como ir além disso, que é justamente a alimentação. Então, colocando até em termos de valores, por exemplo, se na entrada não inversora a gente tem uma tensão de, por exemplo, 1 volt. Se aqui na entrada não inversora a gente tem, por exemplo, 0,99, uma diferença bem pequena, a saída nesse caso seria 1 menos 0,99, que multiplica, vamos pegar até o valor normal, 100 mil. Nesse caso aqui, esse resultado daria 0,01 vezes 100 mil daria 1000 volts. Isso aqui seria a minha saída esperada. Como o meu AO é alimentado com mais 15, isso aqui vai obviamente ficar limitado a mais 15 volts. Se a gente inverter, ou seja, colocar a tensão na entrada inversora maior que a da não inversora, por exemplo, eu vou aplicar aqui 1,0001, ou seja, uma diferença mínima entre a entrada e a saída. Aliás, deixa só 1,001. Então, quem seria a saída nesse caso? Seria o que está na entrada não inversora, 1 menos 1,001, que multiplica 100 mil. Daria 001 vezes 100 mil, isso aqui vai ser 100 volts. Ou seja, menos 100, aliás. Como o AO é alimentado até menos 15, isso aqui obviamente vai para menos 15 volts. Ou seja, resumindo e concluindo,
qualquer diferença de tensão entre as entradas inversora e não inversora vai tender a tornar o AO saturado, ou positiva ou negativamente falando, já que o ganho é extremamente elevado. Então, conclusão. O AO operando dessa forma como está aí, que é chamado na sua operação em malha aberta, ele é praticamente inutilizado para as aplicações de ganho. A gente tem aplicações do AO dessa forma, só que com outro objetivo. Lembrando que um dos maiores objetivos do AO, ou da utilização do AO, é para oferecer ou para amplificar sinais, ou amplificar ou atenuar, normalmente amplificar. Então eu tenho um sinal com determinada amplitude, uma aplicação, e eu preciso ele com outra amplitude. Exemplo, eu tenho um sinal de saída de um celular de, por exemplo, 0,5 volt. Eu preciso acionar um alto-falante com isso, eu preciso de 5 volts. Então eu tenho que multiplicar o sinal por 10. Eu posso usar o AO para isso. Eu tenho aplicações, por exemplo, sinais biométricos, onde minha amplitude é bem pequena, eu preciso amplificar para acionar, por exemplo, um microprocessador. Então, a AO é utilizado com esses objetivos, de amplificar sinais. O problema nesse caso é que, como o ganho do AO é muito elevado, esse ganho aqui de 100 mil, por exemplo, é um ganho exageradamente alto. Então, nesse caso aqui, eu não consigo aproveitar ou não consigo fazer a amplificação que eu preciso, porque esse aqui é alto demais, tendendo a ser, em termos práticos, até infinito. Ou seja, qualquer diferença entre o que está na entrada não inversora e inversora vai fazer com que a AO sature. Então, por isso que na prática, pelo menos para essa parte inicial, que a gente pretende amplificar sinais, essa configuração em malha aberta do AO, a gente vai ter que mexer aqui para tornar, primeiro, dois objetivos. O ganho estável, porque esse ganho, inclusive, ele muda, ele não é exatamente 100 mil, ele altera conforme vários parâmetros, temperatura, muda conforme o AO, enfim. Então a gente precisa estabilizar esse ganho e principalmente reduzir esse ganho, já que eu preciso tornar um ganho, por exemplo, eu não quero 100 mil, eu quero um ganho, por exemplo, de 10. Então eu preciso tornar esse ganho estável e totalmente controlável. Então por isso que a gente usa o que é a chamada realimentação negativa no AO. Bom, como seria essa parte de realimentação? Então, estou redesenhando o AO na sua configuração clássica, que seria em malha aberta. Então, esse aqui é o AO em malha aberta. O que é o amplificador não inversor? Que seria o AO na sua, com uma realimentação. Primeira coisa que a gente faz é aterrar a entrada não inversora. E uma realimentação negativa, conforme é disponível nos slides, é quando eu levo uma amostra da entrada da saída para a entrada inversora. Então, se eu pegar uma amostra da saída e trazer aqui para a entrada inversora, através de uma resistência, aqui eu tenho uma realimentação negativa. Então, aqui eu tenho nós teremos, no caso, a tensão de entrada, que eu vou chamar de Vin, e ali na saída, o sinal V0. Detalhe só que eu esqueci de um resistor aqui na entrada. Pronto, agora o Vin vai estar exatamente nesse ponto aqui. Ó. Bom, eu vou chamar esse resistor de R1 e esse aqui de R2. Pois bem, o que acontece aqui? Ó, nós temos uma amostra da saída aqui, de V0, sendo levada para a entrada inversora. Isso aqui é chamado de realimentação negativa. Nesse caso, a gente consegue tanto controlar quanto estabilizar o ganho do AO. Como é que isso funciona? Em linhas bastante gerais. Se porventura a tensão de saída tender a aumentar, por algum motivo qualquer, como eu estou jogando uma amostra dessa tensão aqui na entrada inversora, isso vai fazer com que a saída diminua.
Então, o aumento da saída, eu jogo mais tensão na entrada inversora, faz a saída reduzir. Se essa tensão tende a cair, eu diminuo a tensão aplicada na entrada inversora, que força a tensão subir. Então, eu acabo estabilizando a saída do AO. Então, a saída ela vai ser estável e ela vai ser controlável, ou seja, eu consigo determinar qual que é a relação dos dois, entre V0 e VI. Bom, e é isso que a gente vai fazer agora. Como encontrar a relação da saída V0 com a entrada VI. Bom, primeira coisa. Quando eu tenho realimentação negativa, eu tenho o que nós chamamos de curto virtual. O curto virtual, ou antes do curto virtual, o que seria, para falar do virtual, a gente precisa entender primeiro o que é o curto real. Se eu tiver dois condutores, se porventura eu fizer um curto-circuito físico entre os dois, eu posso assumir duas coisas aqui. Primeiro, essa tensão V aqui, a diferença de tensão, né, entre o curto, ou seja, essa diferença aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 0 volts. Ou seja, se eu botar um multímetro nesse ponto e nesse ponto, a diferença aqui vai ser zero. Então, num curto-circuito real, a diferença, eu vou chamar de ΔV, é igual a zero, a diferença de tensão é nula, e tem corrente, ou terá corrente fluindo pelo curto. A corrente I aqui, ela é diferente de zero. Isso é um curto real. O que seria um curto virtual? Da mesma forma, se eu tiver dois condutores e assumir que tem um curto virtual entre os dois, eu posso assumir duas coisas também. Essa diferença de tensão ela vai ser zero, da mesma forma que o curto real. Porém, no curto virtual, a corrente que flui para cá, ó, pelo curto, ela também é igual a zero. Então, não vai corrente para o curto virtual. Por isso que ela é chamada, inclusive, virtual, porque não tem corrente. O curto virtual ele é caracterizado apenas por ter uma diferença de tensão nula. Então, essa é a diferença. Então, no curto real, a corrente é diferente de zero, e no curto virtual, a corrente é igual a zero. Pois bem, então, quando no AO eu tenho realimentação negativa, isso já é uma característica do AO, eu posso assumir que entre a entrada inversora e não inversora, eu tenho um curto virtual, ou seja, esses dois pontos aqui estão virtualmente ligados. Então, se eu medir com o multímetro a diferença entre esse ponto e esse, vai ser zero. E, obviamente, não vai corrente aí para dentro do circuito, não passa corrente para o circuito. Bom, se não vai corrente para dentro do circuito, ou seja, essa corrente é igual a zero. E como a impedância do AO é bastante elevada, eu também posso assumir que a corrente que flui para dentro do AO, isso aqui também é igual a zero. Então, essa corrente aqui é zero, que é o que vai para o curto, não tem corrente, e a que vai para dentro do AO também é zero. Então, são essas duas premissas que eu posso assumir. Isso a gente vai assumir sempre, ou seja, corrente para o curto-circuito é nula, e a corrente que vai para dentro do AO também é nula, já que a impedância do AO é normalmente bastante elevada. Bom, nesse caso, eu posso assumir ou deduzir a equação, a relação, né, da saída com a entrada no AO. Ou seja, como que eu acho a relação de V0 com o VI? Primeira coisa, quando eu digo V0, é V0 com relação ao terra. Então aqui eu posso considerar que tem o terra aqui. Então o que eu quero achar, na verdade, é a tensão de saída V0 com relação ao terra. Da mesma forma que no Vin, é Vin com relação ao terra. Então todas as tensões são referenciadas ao terra. Então eu tenho aqui Vin e V0. Bom, a primeira coisa para a gente encontrar V0 é eu determinar ou eu encontrar a tensão em cima dos resistores. Ou, de outra forma, eu vou encontrar a corrente que flui pelo circuito e encontrar a queda de tensão em cima dos resistores. Então, do jeito que está aqui, ó, eu posso assumir que vou primeiro encontrar as correntes. Se aqui eu tenho Vin, aqui eu tenho uma corrente que flui nesse sentido. Vou chamar essa corrente de I. Bom, essa corrente I, como ela não vai nem para o curto virtual e nem para dentro do AO,
eu posso assumir que toda essa corrente I ela é canalizada para cá, para o resistor R2. Então, toda a corrente I, ela flui, a corrente que flui em R1 também flui em R2. Por quê? Não tem corrente aqui no curto virtual e também não tem corrente fluindo para dentro do amplificador operacional. Pois bem, se essa corrente flui no sentido de I, eu vou desenhar aqui uma queda extensão em cima do resistor, eu vou colocar ela em laranja. Aqui eu tenho a queda em VR1 e aqui eu tenho a queda em VR2. São as duas quedas. Então, o que está em vermelho é a corrente, o que está em amarelo são as quedas de tensão em R1 e R2. Bom, deixa eu só apagar essa corrente aqui para não confundir, né, essas várias setas. Eu vou simplesmente falar que a corrente, que essa corrente I, ela também está passando aqui. Ó. Então, essa é a corrente I. Bom, como que eu acho a relação da saída com a entrada? Primeira coisa, eu quero achar a relação da saída com as quedas de tensão, ou em cima do resistor, ou com a entrada. Bom, aqui, ó, para ficar claro, o que tem que ficar claro aqui, na verdade, que a tensão V0 ela é exatamente igual à tensão VR2. Como que a gente chega nessa conclusão? Eu tenho duas formas. Eu vou fazer da forma mais simples primeiro, ou seja, mais visual. A ponta da seta do V0, aqui ó, a ponta da seta do V0, aqui esse ponto, ele está no rabinho da seta do VR2. Então esses pontos aqui são os mesmos, ou seja, é o mesmo conector. Então, ou seja, a pontinha da seta do V0 está no rabo da seta do VR2. E a ponta da seta, o rabinho da seta do V0 está no terra. A ponta da seta do VR2 está aqui, esse ponto é o mesmo desse, e como aqui eu tenho um curto virtual, eu posso falar certamente que aqui também é terra. Já que eu tenho um fio virtual ligando os dois aqui, entrada inversora não inversora. Como a entrada não inversora está aterrada, quer dizer que esse ponto também tem um terra virtual. Então, ou seja, a ponta da seta do V0 está no rabo da seta do VR2 e o rabo da seta do V0 está na ponta da seta do VR2, já que aqui é terra. Eu posso afirmar nesse caso que V0 vale menos VR2. Eu posso fazer dessa forma ou eu posso também fazer rodando malha. Se eu quiser rodar uma malha aqui também, eu consigo chegar nessa mesma relação. Qual malha que eu vou rodar? Vou desenhar ela também em lilás. Essa malha aqui, ó. Então eu tenho, ó, V0, VR2 e volto aqui para o terra. Obviamente esse ponto que é o terra e esse são os mesmos. Ou seja, então aqui eu vou ficar, ó, rodando essa malha, vai ficar nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Bom, eu tive que cortar o vídeo, porque daquele ponto para frente no anterior, eu tive bastante problema com a parte da digitalização. Bom, então refiz o circuito, então é uma boa oportunidade, inclusive, para revisar. Então, o que está aqui nessa figura é basicamente a entrada e a saída com relação aos terras, e eu coloquei as tensões VR1 e VR2. Então, lembrando que, como eu tenho uma realimentação negativa, né, que seria uma amostra da saída indo para a porta inversora, eu tenho um curto virtual. Então, entre a entrada inversora e não inversora, eu posso entender como um curto-circuito. A única diferença, obviamente, é que não vai corrente para esse curto. Mas no nosso caso aqui, a gente está interessado mais na tensão. Se eu tenho terra aqui na entrada não inversora, significa que eu vou ter um terra aqui também na entrada inversora, já que eles estão no mesmo potencial. Bom, o que eu quero fazer aqui agora é analisar a malha, né? Eu quero achar uma relação da saída com a entrada. Para isso, eu vou passar por essas quedas de tensão em cima dos resistores, né? VR2 e VR1. Essas quedas estão nesse sentido porque, vou colocar aqui as correntes em verde, a corrente flui nesse sentido. Então, aqui eu tenho a corrente I1. Essa corrente, como não vai corrente para o curto virtual nem para dentro do AO, isso implica que toda essa corrente I1 ela vai fluir para cá. Então, essa é a mesma corrente I1. Por isso que as quedas de tensão estão nesse sentido. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu já tinha mostrado no desenho anterior, né, como chegar na relação de
VR2 com V0, basta analisar as pontas das setas, né? É visível, né, que VR2 e V0 são invertidos, ou seja, V0 é menos VR2. Mas se eu quiser, eu posso rodar a malha também. Então, vou fazer uma malha aqui, essa parte que está em lilás. Eu saio de V0, eu vou rodar essa malha aqui, ó. Sai do terra e para no terra, que é o mesmo ponto, já que a gente está falando aqui de curto virtual. Então, sai desse ponto e volto para o mesmo ponto. Então, sai do terra, volto para o terra. Bom, quem que seria então essa malha, né? Se eu pegar rodar, deixa eu passar por fora, vai ficar mais fácil aqui, ó. Pronto. Sai do terra, volto para o terra. Então, eu vou rodar aqui no sentido horário, anti-horário, aliás. Então, ó, vai ficar, se eu for pegar essa equação, ela vai ficar V0 mais V0 mais VR2. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, as duas quedas de tensão V0 e VR2 estão no mesmo sentido. Bom, com isso eu tiro da relação que V0 é igual a menos VR2. Bom, deixa eu voltar tudo aqui, depois só para não perder a... Vou ter que apagar, na verdade, nessa aqui, só para o desenho não ficar poluído. Portanto, da mesma forma que a gente chegou no anterior, V0 é igual a menos VR2. Eu já posso falar de cara aqui, ó, que a tensão de saída V0 vai ser igual a menos a corrente I1 vezes R2. Inclusive, deixa eu até colocar essa corrente em verde, porque vocês vão ver que a gente vai encontrar a relação da saída pela entrada justamente por causa das correntes. Então tá lá, a tensão de saída vale menos a corrente 1 vezes a resistência R2. Bom, como que eu acho a outra equação? Agora eu tenho que relacionar com a entrada. Eu vou rodar essa outra malha aqui, ó, para achar o VIN. Essa malha aqui, ó, sai do terra e volto para o terra. Ou seja, se eu pegar aqui, como é que vai ficar as equações aqui agora? Vai ficar mais VI menos VR1 igual a zero. De fato, a tensão VI e VR1 são os mesmos pontos. Aqui está a ponta da seta do VI, aqui está a ponta da seta do VR1. Aqui está o rabinho da seta do VI. O rabinho da seta do VR1 está nesse ponto, que é esse ponto que é o terra. Portanto, VI e VR1 têm exatamente os mesmos potenciais. Portanto, eu posso afirmar que VI é igual a VR1. E quem que é VR1? VR1 vai ser igual a corrente I1 que multiplica a resistência R1. O que eu vou fazer agora é basicamente igualar essa equação, igualar não, né? Relacionar essa equação com essa. Perceba que se eu isolar a corrente 1 nas duas equações, ou vamos pensar melhor, mais simples. Se eu dividir essa equação, estou falando que eu vou dividir essa equação por esta, fazer a divisão. Porque aqui eu já tenho a relação direta de V0 com VI. Então, se eu dividir as duas, eu vou chegar aqui, V0 sobre VI é igual a corrente 1 é a mesma, elas vão cortar, vai ficar menos R2 dividido por R1. Ou seja, esse é o ganho estático, né, do amplificador inversor. A relação da saída com a entrada vale R2 sobre R1. Então, se eu quiser descobrir a saída, basta simplesmente multiplicar, vai ficar menos R2 sobre R1, que multiplica VI. Portanto, a minha saída, ela vai ser a tensão de, quer dizer, a minha saída V0 vai ser igual a tensão de entrada VI multiplicada pela relação R2 sobre R1.
aqui eu consigo duas coisas interessantes. Primeiro, o ganho agora já não é mais dependente do AO. Perceba que não depende mais do ganho do AO em malha aberta. Esse aqui é chamado de ganho em malha fechada. A gente chama isso aqui, inclusive, essa relação aqui, ó, de ACL, de closed loop. É o ganho em malha fechada. Ele é estável, só depende de dois resistores e principalmente controlável. Eu consigo escolher quanto que eu quero de ganho. Então, através da relação de R2 por R1, eu consigo chegar no ganho desejado. Então, se eu quiser amplificar o sinal de entrada por 10, basta eu escolher o R1, por exemplo, R2 10K, o R1 1K. Então, com isso, eu consigo controlar o ganho de tensão. O circuito pode amplificar o sinal e também atenuar. Às vezes, meu sinal de entrada é muito maior que o que eu quero na saída. Então, basta eu escolher uma relação de R2 sobre R1 para dividir, por exemplo, pela metade, ou dividir por 3, enfim. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande com esse arranjo, né? Que é chamado amplificador inversor. Tem um único detalhe, é que a saída ele é invertida com relação à entrada. Então, se a minha tensão de saída, se eu aplicar aqui um sinal, por exemplo, senoidal, com esse positivo e negativo, aqui na saída ela vai ser, por exemplo, amplificada e invertida. Então, o sinal ele inverte com relação à entrada. Se eu precisar inverter de novo, basta eu passar por mais um amplificador inversor com ganho unitário. E o meu sinal de saída acaba ficando com a mesma polaridade da entrada. Bom, fazendo um exemplo, para simplificar isso aqui tudo, vamos pegar um caso bem clássico aqui, ou bem típico, onde eu preciso, em linhas bem gerais, né? Eu tenho pensar um sinal de áudio aqui do microfone, eu tenho uma fontezinha, onde eu preciso um sinal de entrada, né, qualquer, onde aqui eu tenho, por exemplo, meio volt de pico. E eu preciso aqui na minha saída, um alto-falante, por exemplo, eu preciso de acionar um alto-falante, né, com a saída típica aqui do alto-falante é de 5 volts. Então, ou seja, entre os dois aqui eu preciso ligar uma caixinha onde eu vou aplicar o meu sinal de entrada aqui e eu quero gerar minha saída. No caso em específico de áudio, inclusive, nem precisa estar na mesma polaridade. Então, às vezes meu sinal de entrada está assim, por exemplo, a saída pode estar assim, ó. Não tem problema ficar invertido. Então, nesse caso em específico, vamos usar o amplificador inversor, já que ele é o mais comum. E aqui perceba que a relação da minha saída com a entrada, então eu preciso de 5. Eu tenho meio na entrada. Eu preciso simplesmente amplificar o sinal por 10. Então, eu vou desenhar um circuito, projetar um circuito, né, para me dar um ganho de 10, multiplicar o sinal por 10 vezes. Primeira coisa é escolher o circuito. Então, vamos, de novo, optar pelo amplificador inversor. Então, o amplificador inversor, isso aqui é aterrado. Eu tenho simplesmente uma O e 2 resistores. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer é projetar o valor de R2 e o valor de R1. Aqui vai estar o meu sinal de entrada, aqui vai estar o meu sinal de saída. Então, como o meu ganho desejado é igual a 10, lembrando que, isso aqui vamos chamar o módulo do ganho igual a 10, né, porque eu não estou preocupado com a polaridade. No caso do amplificador inversor, o ganho ele é menos R2 sobre R1. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um ganho de 10. Eu vou especificar um valor de R2 e achar um R1 ou vice-versa. Então, eu vou colocar aqui o R2, o R1, né, para simplificar, meu R2 eu vou encontrar e eu vou especificar o R1 aqui como 1K. Então, com isso eu consigo achar que o R2 é igual a 10K. Então, é bem simples. No projeto, normalmente a gente especifica um elemento, no caso aqui eu estou especificando o R1, e eu vou encontrar o R2. Então, normalmente isso acontece. A gente tem que, não vou nem usar o termo chutar, eu vou especificar o R1 e encontrar o R2. Até em termos práticos, valores de resistência para a parte de eletrônica analógica, qualquer valor entre 1K e 1 mega é uma boa escolha de resistor. Então, para escolher um resistor, por exemplo, eu posso ficar nessa faixa. Eu não vou escolher valores muito pequenos de resistência. Por quê? Primeiro,
A impedância de entrada vista por aqui, ó, pelo sinal de entrada, que é o Zin, é justamente o valor do R1. Então, se eu escolher valores muito pequenos para a resistência R1, eu estou colocando uma impedância muito baixa para a minha fonte. Ela pode ter perda de tensão por isso. Então, isso me força, ou pelo menos me indica que eu posso escolher valores mais elevados. E por que não escolher, por exemplo, 1 mega? Se eu quiser colocar 1 mega aqui em R1, posso. Aí R2 seria, por exemplo, nesse caso, deixa eu colocar em outra cor para não confundir, aqui seria, eu poderia escolher 1 mega aqui, então a minha impedância de entrada é 1 mega 1, perfeito, uma impedância alta. E aqui seria 10 mega, sem problema algum. A questão aqui é a precisão. Esse 1 mega, eu tenho mais ou menos 5%, por exemplo. 5% de 1 mega é 50 quiloohms. É muita coisa. 5% de 1K, já estou falando de 50 ohms. Então, a precisão, ela influencia. Então, na prática, se eu escolher um valor muito grande, eu tenho oscilações, né, de valores. Valores muito pequenos, eu tenho impedância de entrada baixa. Então, por isso que eu falei, entre 1K e 1 mega, a gente tem uma boa relação de valores. Então, normalmente, os resistores aqui, a gente vai trabalhar com 1K, 10K, 100K e, no máximo, 1 mega. Então, só concluindo essa parte de amplificador operacional e relembrando alguns conceitos aqui, ó. Nesse caso do AO, o ganho do AO, o ganho que eu vou chamar de open loop, vamos trabalhar com AO ideal. Ele pode ser entendido como infinito, é um ganho muito elevado. Ou, tem valores numéricos, vamos pensar aí 100 mil. Isso é em ganho média aberta. Como eu realimentei o sistema, eu trouxe uma amostra da saída para a porta inversora, eu realimentei o sistema. Então, com isso, eu tenho curto virtual e, quando eu faço análise do sistema, eu vou chegar num ganho em malha fechada de aproximadamente, não, certamente, nesse caso aqui, 10. Perceba que agora meu circuito tem um ganho específico de 10 e não mais de 100 mil. Então, eu consigo controlar esse ganho. Então, isso é uma vantagem bastante grande. Outra vantagem é o seguinte, eu inclusive posso, ao invés de usar uma resistência aqui, ó, no valor do R2, eu posso simplesmente colocar um potenciômetro aqui, ó. Se eu colocar um potenciômetro no lugar do R2, eu posso inclusive controlar meu ganho. Como a minha saída, o A, ela é R2 sobre R1, menos, né? Se eu mexer em R2, eu estou mexendo no ganho. Isso aqui é literalmente o volume. Então, se a resistência R2 for 0, a saída, o ganho é 0. Se o valor do R2 for 10K, o ganho aqui é 10. Então, eu gero um circuito que varia de 0 até 10 vezes a entrada. A gente está fazendo literalmente um circuito de áudio, né? Com a opção do volume. Bom, na sequência, a gente vai ver a parte do amplificador não inversor e resposta em frequência. Na verdade, resposta em frequência depois do amplificador inversor, que é justamente o próximo vídeo. Então, a resposta em frequência, só adiantando o assunto aqui, esse ganho de 10, ele não vai ser 10 para qualquer valor de frequência. Em tese, ele deveria ser, o circuito deveria multiplicar por 10 para qualquer valor de frequência da tensão de entrada. Só que isso não vai acontecer, em função de uma limitação do AO. Mas isso fica justamente para o próximo vídeo.